E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa, continuando integral indefinida, beleza? Na aula anterior, vimos o conceito, ou melhor, relembramos o conceito de diferencial, diferenciação, e adentramos um pouco em integral indefinida, fazendo o quê? Vendo algumas funções derivadas e descobrindo quem eram suas primitivas. Eu já comecei a usar essa palavra. Por falar em primitiva, vamos trazer a definição de uma função primitiva, tá? Dizemos que f de x é uma função primitiva da função f de x. Agora eu não vou botar mais a linhazinha de derivada, porque a derivada é uma outra função. A derivada do seno é cosseno, então eu tenho a função cosseno como derivada da função seno. São duas funções. Posteriormente a gente vai até relembrar, aliás, a gente já viu isso nas aulas de derivadas com o GeoGebra, tá? Dá uma olhadinha na pasta de derivação que vocês vão recapitular. Se liga. A gente vai trazer o nosso GeoGebra aqui também em integração, beleza? Então, dizemos que f é uma primitiva da função f de x em I, e é o domínio, tá? O domínio de validade que eu posso derivar a função, se e somente se f', de x é igual a f de x. Ou seja, se eu tenho essa, derivo ela e gerei essa, ou seja, eu tenho uma função que eu derivei e gerei a outra função, então eu vou dizer que essa função é uma primitiva da sua derivada, tá? Porque essa f funciona como a derivada da f'. Vamos entender melhor? Se liga, dois exemplos. Eu tenho uma função f de x, chamarei ela de primitiva de quem? Por exemplo, da função menos seno de x. Daqui a pouco eu falo por que, por exemplo, tá? Uma função ela não tem apenas uma primitiva não, tá? Menos seno de x não terá apenas como primitiva cosseno de x. Já falo isso daqui a pouco. Primeiro vamos ver a primitiva, a priori a primeira primitiva, entre aspas, primeiro. Se liga. Então, f de x é primitiva de seno de x, por quê? Porque se eu derivar a cosseno de x, qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Isso é a mesma coisa que a f de x, tá? Derivando a primitiva, eu encontro a derivada. Então, o que é que eu vou estar pensando muito agora aqui quando estudar a integração? Eu enxergarei a derivada e procurarei uma primitiva que gerou essa derivada, tá? Eu tenho que achar as primitivas agora. F de x igual a x à quinta sobre 5, a gente até viu na aula anterior o exemplo de x ao cubo sobre 3, é primitiva da função x à quarta. Por quê? Porque quando eu derivo x à quinta, isso será 5x à quarta, né? Derivada de x à quinta sobre 5, é 5x à quarta sobre 5. Desce esse 5 aqui, ó, na derivada. Esse já está aqui embaixo, permanece. Simplificando, isso vai dar x à quarta, que é a mesma coisa que o f de x. Então, por isso que essa f'zão de x igual a x à quinta sobre 5, eu chamarei de primitiva da f de x igual a x à quarta, tá? Vamos continuar. Continuando, meu povo. Bom, lembra que eu falei agora há pouco que uma função qualquer não tem apenas uma primitiva? Pode ter várias primitivas. Por quê? Olha só, eu tendo a minha f de x igual, f'zão de x igual a cosseno de x, significa que isso é primitiva de quem? Da f de x igual a menos seno de x. A gente já viu por quê. Se eu derivar essa, eu chego nela. Tudo bem? Mas f1zão de x igual a cosseno de x mais 2 também é primitiva da função menos seno de x. Se eu derivar essa derivada da constante,
é zero, que é derivada de uma soma aqui. Deriva a primeira parcela e a segunda. Ao derivar a primeira parcela, dá o quê? Menos seno de x. Ao derivar a segunda, dá zero. Isso continua sendo primitiva dessa função. Então, essa função ela não tem só como primitiva cosseno. Ela pode ter cosseno de x mais 2. Ela pode ter uma função 2 igual a cosseno de x menos 7. Né? Isso aqui ainda é primitiva de f de x igual a menos seno de x. Eu poderia ter uma função f3 de x igual a cosseno de x mais 2 raiz de 3, por exemplo. Ainda é primitiva de f de x igual a menos seno de x, tá? É primitiva porque, repetindo, que quando eu derivo ela, vou chegar na função que eu tenho, tá? Que é a função derivada. Eu não vou usar muito o nome derivada na integração. Eu vou usar muito o nome primitiva, porque agora eu vou procurar primitivas dadas funções tais que a gente já sabe que são derivadas de alguém. E aí eu estou procurando quem são esses alguém, tá? De forma geral, se eu tiver uma fk de x, um cosseno de x mais k, sendo esse k um número real qualquer, uma constante real, um número real, essa função, de forma geral, ela será primitiva da função f de x igual a menos seno de x, tá? Qualquer uma dessas funções que eu derive vai gerar a função menos seno de x, com a expressão menos seno de x. Ou seja, são todas primitivas da f de x igual a menos seno de x. Avancemos. Então, pessoal, se liga, para fechar essa ideia que agora comentamos sobre constante, tudo bem? Constantes reais, eu trago dois teoremas, ok? Sobre as primitivas e constantes reais. Se uma função derivada deu zero para todo x, né? Função de x pertencente ao domínio dessa função, um conjunto i qualquer, significa que essa função era uma constante, porque a derivada de constante é zero. Conhecimento precedente lá de derivação, beleza? Novamente eu digo, olha a nossa pastinha lá de derivadas que vocês vão recapitular a derivação, beleza? Derivada de uma constante é a função zero, tá? Então se eu dissesse assim, se eu tenho a f de x, quem é a minha primitiva? É uma constante, tá? Se uma função é zero, a primitiva dessa função, tá? Se essa função é nula, a primitiva dessa função é uma constante, porque derivando uma constante dá zero, beleza? Por falar nisso, se eu tenho duas funções que são primitivas, que acabamos de ver sobre isso, várias n funções, e elas são primitivas de uma mesma função f, então essas duas funções, quaisquer que sejam, diferem por constantes. Eu vou fazer uma justificativazinha, mas a gente já falou, a única diferença entre as duas é a constante, tudo bem? Não é a expressão que tem a variável. Olha só, se f1 é primitiva de f, né, eu vou só falar e escrever o básico. Se f1 é primitiva de f, como vimos na definição, significa que a derivada de f1 é igual ao f. Né? E se f2 é primitiva de f, significa que a derivada de f2 também, a derivada de f2 também é o f de x, esse f minúsculo, tá? E isso acontece porque elas são primitivas da mesma função. Logo, se eu subtraio as duas, ou seja, se eu faço f1 de x, f1zão de x, f1, perdão, de x, linha de x, menos f2, linha de x, isso vai dar o quê? Subtraindo isso disso é o mesmo que subtrair a f da f, ou seja, deu zero, tá? Então, eu tenho que a diferença entre duas derivadas deu zero. Isso implica, pelo teorema anterior,
Se uma função derivada é zero, a função original quem é? Uma constante. Se uma função derivada, aqui é uma função derivada, é uma diferença de duas derivadas, é outra derivada, tá? Então, se essa função derivada deu zero, significa que a função original, que aqui são as originais de cada uma, vai dar o quê? A diferença entre essas duas funções originais vai dar o quê? K, ou seja, uma constante, sendo esse K um número real qualquer, uma constante qualquer. O que eu quero dizer? Duas funções quaisquer que são primitivas de uma terceira função só vão diferir, só vão ter como diferença o resultado da constante. Por exemplo, que a gente acabou de ver, né? Eu tenho uma F1zão de cosseno e eu tenho uma F2zão de cosseno de x menos 2. Quando eu subtraio uma da outra, a diferença vai dar o quê? Uma constante. Não necessariamente menos 2. Isso menos isso vai dar 2, mas não importa. O que eu estou informando é o seguinte: se eu tenho duas primitivas, a diferença entre essas primitivas sempre vai resultar em uma constante. Só diferem, a única diferença entre as duas é de uma constante. Tudo bem? Beleza. Visto essas informações mais teóricas e que também são práticas no sentido de derivação, a gente finaliza a aula aqui. Curte, compartilha, se inscreve se não inscreveu e fica esperando o nosso próximo retorno de estudo de integral indefinida. Valeu!